E quando a gente fala de performance, Joel, o que mais me importa falar para a pessoa? Performance não é o quantos % de gordura ela vai ter, não é o quanto de massa muscular ela vai juntar, é quanto isso vai interferir na vida dela. Certo? O que é o performance do carro de Fórmula 1? É o quanto ele consegue correr para chegar na chegada, cara. Porque não interessa ele correr a maior velocidade do mundo se ele não conseguir passar na primeira curva ou na segunda. E chegar na nossa chegada significa ter uma vida social saudável, ter uma vida conjugal saudável e feliz. Você poder ser pai dos seus filhos e não ser um frequentador da casa. Você poder ser filho dos seus pais e não só uma fonte de preocupação. Você poder ter relação com seus amigos. Tem um estudo famoso americano sobre qualidade de vida, né, e das pessoas que chegaram com qualidade de vida e qualidade mental melhor em longevidade, que eles apontaram qual que é o fator mais importante que faz com que você viva mais e melhor. São as suas ligações sociais. Imagina que quando você faz as coisas sem uma preocupação do que é a vida social das pessoas, você está tirando delas o que vai fazer elas viver mais e melhor. Então não é bonito você se isolar na vida, não é bonito ou não é eficiente você criar uma condição que só você consiga viver dentro. O que é bonito é você conseguir uma coisa que te sirva e que também faça com que você conviva com as pessoas de uma forma tranquila, de uma forma serena, de uma forma agradável e que isso agregue coisas e não afaste. Quando a gente vai para a área de negócios, você trabalha bastante, cara, quem que é o líder que se procura? Né? É o cara que agrega, não é o cara que vai massacrar todo mundo, dar esporro em todo mundo, falar que tá todo mundo errado, né? Que a coisa dá errado é culpa dos outros, a coisa dá certo, o mérito é meu. É isso, é o sujeito que entendeu isso da vida, né? É o sujeito que entendeu isso das outras pessoas. O que as pessoas estão atrás, o que as pessoas procuram, o que é importante para as pessoas? São duas coisas, cara: gratidão e reconhecimento. E não para você fazer um bordão, mas para você fazer da sua vida. Gratidão aos outros, gratidão a você mesmo, reconhecimento aos outros, reconhecimento a você mesmo, porque nem sempre as pessoas vão olhar para você e te dizer obrigado. Mas você tem que se sentir gratificado, porque você tem que saber que você fez bem para essa pessoa. Sim. Você não pode usar as mesmas armas que as pessoas usam. Opa, essa é boa. Quando você começa a atingir um ponto de destaque, você não pode fazer a mesma coisa. E o Twitter era uma rede social minha que eu tinha para me comunicar no que é a comunicação do Twitter. Né? Então as pessoas elas têm uma comunicação ácida e eu tinha uma comunicação ácida no Twitter. Por quê? O Twitter é comunicação ácida. Cara, isso foi uma grande lição porque não pode se fazer isso. Foi uma grande lição porque eu entendi que depois de um tempo você começa a ser alvo de algumas pessoas que elas não medem esforços para te prejudicar. Então isso é um mecanismo, principalmente de algumas mídias mainstream, a fazer o quê? Tentar destruir sua reputação. Em algum momento eu mexi com alguma coisa que as pessoas elas acharam interessante tentar destruir minha reputação. Certo. E por que tentar? Por que é diferente? Eu não sou daquele extrato, Joel. Eu não sou uma pessoa que vive de falar de outras pessoas. Certo. Essas pessoas vivem disso. E elas vão ter a reputação frágil. Por quê? Porque elas vivem de falar de outras pessoas. Eu vivo de falar para outras pessoas. Então o que acontece? Vem um monte de gente que me odeia xingar, aí olham meu perfil, olham o que eu faço, porra, esse cara é legal, vou ficar. Eu sempre fui coerente na minha timeline com a forma de agir. Mas aí é o que eu posso te falar. O que eu aprendi? Você não pode se contaminar pelo meio. Se você for para ser o único usando uma camiseta preta no meio de um monte de gente de camiseta branca, você vai ter que ser o único a usar uma camiseta preta no meio de um monte de gente branca. Porque você nunca vai se enturmar com pessoas que não têm os mesmos valores que você. Primeiro, porque essas pessoas sabem que elas são piores que você. E não saber, e saber que são piores que você, é mais uma razão delas não quererem por perto. Porque elas não vão se resistir em se comparar com você. Segundo lugar, porque você serve como um bom exemplo para as pessoas que não são como elas.
E quando você serve como um bom exemplo, o que acontece? Você provoca um levante atrás de você. Opa, peraí, o que você tá falando aí, otário? E aí fica mais difícil odiar, porque você passa a ser odiado também. Eu não tento destruir ninguém. Eu dou um peteleco, né? Falo, passa, moleque, se enxerga, né? Acorda pra vida, né? E por que isso? Porque senão eu tô sendo um tirano na minha rede social. Esse não é o meu objetivo. Eu falo com quem quer falar comigo. Quer me ofender? Cara, eu não ligo. Se eu vir, o máximo que pode acontecer é eu pegar e tirar a pessoa, né? Bloquear ela, até ela aprender a ter juízo. Meu irmão, se você pudesse mandar uma mensagem para todo mundo, o mundo todo, mensagem de outdoor, o algoritmo da vida vai entregar para 100% das pessoas, 8 bi de pessoas. Que mensagem seria essa? Eu aponto meu telescópio para as estrelas porque eu tenho coragem, porque eu não tenho medo de trabalho. E porque esse é o esforço da minha vida. Só que aí eu pondero aqui uma coisa importante, né? Porque coragem, trabalho e esforço, ele te dá a velocidade que você vai, mas ele não te dá a direção. E a gente precisa de princípios para fazer isso. A gente precisa de uma forma para controlar justamente o lugar que a gente vai. E o lugar que a gente vai, eu gosto de 3 palavras que também, sempre 3. Coragem, só que isso está relacionado a concentração, sabedoria e virtude. A gente precisa de concentração em tudo que a gente faz, né? Se você não tem a atenção plena no que você está fazendo, aquilo passa da sua frente. E é uma das razões pelas quais as pessoas elas têm empregos e não profissões. Ou seja, ela emprega a capacidade dela, mas ela não faz aquilo do coração. Por quê? Porque a falta de concentração faz ela entrar em movimentos robóticos e repetitivos que não deixam ela raciocinar sobre o que ela está fazendo. A sabedoria é, na realidade, quando você pensa naquilo que você faz e você consegue ou antever os erros, porque você já viu de outras pessoas, ou reconhecer os seus próprios e seguir adiante fazendo diferente. E, finalmente, a virtude, que é a sustentação da sabedoria, ou seja, ser uma pessoa virtuosa, coragem, trabalho, esforço, concentração, sabedoria e virtude, são as coisas que a gente precisa exercer todos os dias. E são as coisas, Joel, que se a gente esquece de fazer alguma coisa na nossa vida, ela fica incompleta. Do mesmo jeito que existe a nossa nobreza em relação a querer fazer as coisas assim, também existe a nossa fraqueza em decidir não fazer. Então, todo dia de manhã, e toda vez que eu vou operar, né? E elas estão presas e não é o símbolo da medicina, isso é o bastão de Hermes. Hermes, né? Ele é o deus da comunicação, o que é a maior virtude que a gente pode ter no mundo que hoje está todo conectado, é saber comunicar-se. E porque do ponto de vista mitológico, o que Hermes fez? Ele estava vagando pela terra, ele vê 2 serpentes brigando, e ele crava o seu bastão no chão. As serpentes imediatamente sobem em volta do bastão e se equilibram olhando uma face para a outra. E o que é a metáfora disso? É o bem e o mal. Saber que essas coisas elas coexistem dentro de nós. E que isso não faz a gente melhor ou pior por ter elas dentro de nós. Isso nos faz humano. O que faz a gente ser melhor ou pior é qual das 2 serpentes a gente vai ouvir.